para estar aqui. Para mim isso aqui é uma novidade, é a primeira vez que eu estou preparando, eu vou me esforçar mais no próximo ano. O tema de hoje nós vamos falar sobre o Dia do Surdo, como vocês estão vendo aqui. Dia do Surdo, dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro, ele fala do Dia do Surdo, que vai ser sempre, nunca vai parar, sempre até o futuro. O Setembro Azul, ele é um encontro aqui que muitos já conhecem, já sabem. Tem toda essa luta, são 26 anos que está essa luta. Lá teve a passeata, e lá naquela passeata são muitos surdos que se encontram para festivizar, e ali ela pediu, né, que durante todo esse tempo eu não sei. Então eu vou mostrar para vocês, eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui. É a minha primeira vez, assim, eu estou pensando como é que eu faço para apresentar, então eu estou no processo de aprendizado. Aqui. Me ajudei, Marcos, 2000 e quanto? 2005, por aí. Então fui convidado para falar um pouco para vocês em relação ao pouco do Dia do Surdo, o que isso significa, o que isso causa para a comunidade, né? Então, primeiramente, falar desse dia é um dia muito simbólico para a comunidade, é um dia que representa muitas lutas, muitas conquistas e também muito sofrimento. E esse mês de setembro, ele é bastante alusivo, porque ele, no geral, ele fala um pouco sobre as lutas das pessoas com deficiência. E a comunidade surda não poderia ficar de fora. Então, é um mês de conscientização e de visibilidade e integração da pessoa surda e também das outras deficiências. Então, por quê? O porquê desse mês? O porquê do dia 26? O dia 26, ele é bem elusivo porque é um dia que foi muito especial para as pessoas com surdez no Brasil, a nível Brasil, falando mais um pouco sobre nós. Porque foi o dia onde foi inaugurada a primeira escola, ainda no período da República, na verdade, um pouco antes da República, foi o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, foi autorizado pelo então imperador Dom Pedro I, para que as pessoas com surdez elas pudessem ter ciência de direito de aprendizado e se conhecer como pessoa também. Está aqui hoje nesse momento que é uma prática diária na vida dela, né, todos os dias, na vida dela, na educação especial, né, e os nossos professores aqui da casa, que estão aqui, né, professor Júnior, e mais está por aqui, de Gleito, né, tá aí, então os outros também estão chegando, para a gente abrilhantar esse momento que é muito importante, né, essa história hoje no nosso país.
porque nesse momento, o Dia Nacional do Surdo foi 26 de setembro, né? Fica no mês azul, nessa questão do azul, né? O Dia Nacional do Surdo, 26 de setembro, né? Eles vão colocar aqui para vocês toda a história, né, da educação dos surdos no Brasil. Vai haver toda uma contextualização para vocês, para quem não tem conhecimento, né, tomar conhecimento, né? E vai ter também aqui os depoimentos dos professores que trabalham, das alunas que hoje são surdas e hoje estão aqui na escola, como elas se sentem, como elas vivenciam esse momento, né? Então essa questão ela é muito importante, né, para que a gente possa conquistar esses espaços, que a gente sabe que isso é uma história de luta dentro do nosso país, que é um país que a gente sofre com todos os preconceitos, né? A gente sabe disso, mas é uma história de luta. Avançaram, não no que se deseja, que é para estar hoje, né? Mas existe toda uma história de luta e eles estão lutando para conseguir esse espaço, certo? Então, assim, eu quero desejar para vocês uma boa noite aqui, aula, né? Que vai ser um momento bem diferente para vocês, uma forma também de vocês se apropriarem, né? E conhecer a situação delas hoje dentro do Brasil, aqui, hoje no Instituto mesmo eles vão se colocar. Antônia, que tem toda uma história, que tem as duas irmãs que vem todo dia com ela acompanha, né? Desde cedo ela teve muito esse contato e ela sabe o que ela, né, vem lutando durante esse tempo todo com as irmãs, né? Dentro de uma sociedade onde a gente sabe que a gente sofre muitos preconceitos, não só da surdez, mas como o Brasil, enfim, é preconceituoso, né? Não adianta. A gente vive lutando contra isso, mas vamos conseguir um dia, né, lá na frente fazer algo. Mas vamos lutar, né? Não podemos desistir. Pois boa noite aqui e boa aula para vocês. Esse é o sinal. Boa noite a todos. Meu nome é Glória Bernardino. Quero agradecer aqui a Antônia, a intérprete. Sem suas mãos, nada aqui aconteceria. A língua brasileira de sinal, a gente está sentindo que ela é a necessidade de comunicação da pessoa surda. Vou falar rapidamente, aqui eu estou com meu colega Marconi, professor de Libras, do CREAS. Vou colocar para vocês rapidamente, alguém vai falar no nacional, eu vou falar rapidamente no Ceará. Ceará, a gente começou com o estudo da língua brasileira de sinais, sendo aprofundado através da igreja. Os surdos, tem uma associação de surdos que eles se reuniam lá na Bezerra de Menezes, anteriormente lá perto também da Bezerra de Menezes, do qual o intérprete Fernando, eu estou com a datilologia também, que eu estou com o surteg aqui. O Fernando começou a trabalhar ele vai passar aqui um pouco o sinal, onde ele sentir que está tendo alguma dúvida na interpretação dela, tá certo? A gente vai dando uma parada e vocês vão observando essas questões. E aí, começou a se trabalhar a língua brasileira de sinais do Ceará, já que a gente tinha um índice, tem o Instituto do Surdo, que foi criado nessa proposta aqui no Ceará. Primeiro Instituto do Surdo, trabalhando dentro da proposta da educação do surdo, do qual nós não trabalhávamos a Libra. Os professores do Instituto trabalhavam a oralidade. Então, a pessoa surda, ela ia aprendendo a falar, a se comunicar através da oralidade. E tem toda uma questão muito sofrida, porque também nós trouxemos o Felipe Smaldoni, que é uma escola católica, do qual ela veio lá da Itália, com toda a questão desse conhecimento também, para trabalhar em Fortaleza a educação dos surdos. Aí você vai dizer, foi dolorido? Sim, foi muito dolorido para a pessoa surda. Por quê? Porque nós temos a diferença de ser surdo e a diferença de ser cego, surdo, e a diferença de ser mudo. Então, anteriormente ele dizia, ele é mudo, ele é surdo, ele é o surdo mudo. E não é assim. Eu conheço
quase nenhum surdo mudo. Eu conheço pessoas ouvintes mudas. Por quê? Porque elas não conseguiram trabalhar a oralidade por algum problema nas cordas vocais. E a audição é no ouvido. Então, escutar é o ouvido. A oralidade são as cordas vocais. Então, esse termo surdo-mudo era muito utilizado porque as pessoas não entendiam, não sabiam. Então, se chamava surdo-mudo. E o Instituto do Surdo foi trabalhando, e o aluno surdo tinha que ser preso à mão dele, para ele não fazer nenhum movimento com as mãos, nem tentar se comunicar através da língua de sinais. Alguém vai colocar para vocês como foi que a gente começou no INES. E aí depois a pessoa que vai anteceder, que vai falar do Brasil, e aí aqui em Fortaleza a gente foi trabalhando com o Instituto dos Surdos, com o Felipe Smaldoni. Instituto do Surdo, Felipe Smaldoni. Como sempre, as mães são guerreiras. Então foi através das mães que começou todo o movimento de ampliar a educação dos surdos nas escolas. E aí a gente vem com a questão da PAI, com as crianças com deficiência intelectual, a gente vem da pestalose, Bem Me Quer, a gente vem em Casa da Esperança com autismo, e vem toda essa comunicação. Dentro da Universidade Federal, nós não tínhamos alunos surdos. Quando eu comecei a trabalhar no Estado, eu fui fazer uma pós-graduação na Unifor, com todas as disciplinas, e com fono, psicólogo, assistente social e terapeuta. E lá, o governo do Estado deu para 30 professores da rede estadual, e eu tinha passado, estava trabalhando, entrado no Estado, mas nós tínhamos que apresentar um projeto que a gente tivesse escrito. E eu tinha um projeto dentro da Universidade Federal do Ceará, que era a questão da psicologia da prostituição infantil, que estava começando a crescer. Com esse projeto, eu ganhei a vaga para fazer esse curso na Unifor, com profissionais fono, psicólogo, assistente social e terapeuta, pós-graduação. Aí, a gente foi ampliando esse conhecimento na área da deficiência. Eu não fui para a deficiência por amor, porque amor nós temos que ter a todas as pessoas. Todo mundo a gente tem que amar. A gente não tem que amar uma pessoa porque ela é surda, porque ela é autista, porque ela é cega. Por Deus, isso é piega. Quem fala isso não acredita em Deus. Tem lá uma palavra bíblica que diz: amai uns aos como a si mesmo. Então, uma das coisas mais tristes que a gente vai ouvir por tempo é quando você diz: oh, eu amo essas pessoas. O surdo não precisa disso. A pessoa com deficiência não precisa disso. Ela precisa de conhecimento e amar por amor uns aos outros. E aí, eu fui convidada a fazer um trabalho dentro do crédito do qual eu fui trabalhar, para a gente criar um centro de educação para trabalhar com as pessoas com deficiência. Não acontece o retrocesso que nós temos hoje em dia, a gente desmanchou o retrocesso. E aí eu criei, juntamente com 3 colegas, os NAS. Os NAS que tem do Monsenhor Dourado, tem no Paulo Ayrton, tem nos CAICs, o CREAS era um deles, e o Juarez Estado também. Dos NAS, eu comecei a trabalhar com o secretário para ter uma equipe multidisciplinar. Fono, psicólogo, assistente social e terapeuta. E aí a gente começou a sentir que dos NAS eu saí com a equipe para criar o CAI, onde nós fomos trabalhar a língua brasileira de sinais, CAI. O CAI, vizinho ao Instituto dos Surdos. E aí, no CAI, nós criamos trabalhar a Libras. E depois a gente trouxe para cá, que é essa formação que vocês viram.
Nesse processo, Mardoni foi para o CAI, a gente foi ampliando com o governo, porque para trabalhar com o governo é uma luta muito grande. Para trabalhar as diferenças, ele tem que ser de coragem, porque não é simples. E a gente foi trabalhando, escrevendo a questão da criação do CAI. E aí a gente foi ampliando as turmas, dizia o Instituto do Surdo, com os CAI. E aí a gente foi criando, botando professor, Mardoni foi meu professor, um dos meus professores, todos nós éramos obrigados a fazer Libra, uma coisa que a gente colocou lá. Todos íamos aprender Libra. Por quê? Porque a Libra é a segunda língua mais falada no país. Então, a segunda língua mais falada no país nosso é a Libra. Depois do CAI, a gente começou e eu escrevi um projeto para a Universidade Federal. Eu acho que ele está pipando, tá não? Só levantar. Tá não, tá normal. Está me ouvindo? Tá. Eu escrevi um Deixa eu ver se a minha voz vai. Eu escrevi um projeto para a Universidade Federal. Oi, som. Com a Universidade Federal, a gente começou a escrever o UFC Inclui. Foi a primeira vez que eu consegui colocar o surdo na UFC para fazer vestibular. E aí foi uma luta. Fernando, intérprete, professor Mardoni, Cébro, vários surdos, todos que estão aí hoje sendo professor. E a gente começou, eu comecei a cobrar Luiz Eduardo, que era o reitor da Universidade Federal, que nós queríamos surdo na UFC. E para fazer isso, nós com a SEDUC criamos uma inclusão com a Universidade do Rio Grande do Sul, que é essa que trabalha com o UFC nos cursos de letras e libras. E aí os professores foram fazendo letras libras, o Pro Libra a nível nacional. Quando a gente foi fazendo, quando a gente foi fazendo livro, a gente ampliou tanto o ouvinte para aprender surdo, como também ampliou o surdo para fazer curso na UFC. Aí a gente estamos caminhando. É fácil? De maneira nenhuma. Uma das coisas que eu tentava segurar, e a minha briga é grande, é que a língua brasileira de sinais tem que ser dada pelo surdo, porque a língua dele, a primeira língua dele. A segunda língua dele é que é a língua portuguesa. Então, a língua Libras é a primeira língua da pessoa surda. Então, nós precisamos que o surdo dê Libra. Nós precisamos que o seu professor de Libras seja surda. E nós tínhamos isso assegurado, até que a gente agora no CREAS foi mudando a coordenação e a gente mudou. Hoje em dia nós temos, a gente conseguiu primeiro, a nível do sindicato, primeiro concurso para pessoas surdas. E nós tiramos o surdo deixar de ser temporário ou instrutor, e o governo, a gente foi para o governo e abriu o primeiro concurso para professor de Libras no estado de Ceará. E aí veio uma dificuldade. Passaram muito ouvinte, mas pouco surdo no contexto do conhecimento de fazer a prova no concurso. Por quê? Porque quando eu oralizo e eu escuto, eu aprendo a Libra e aprendo muito a oralizar algumas questões. Mas a maioria de vocês nunca se importaram em se comunicar com o surdo. Nem quando é mãe, nem quando é pai. Os surdos foram obrigados a se oralizar para conversar com os pais e com a família. Mas a família e os colegas nunca são obrigados a
estudar para conversar com o surdo. E aí a gente conseguiu esse processo e vinha caminhando nele, vem caminhando nele. Tivemos agora uma dificuldade, porque, saibam, trabalhar inclusão, e agora eu sou professora dessa casa, eu estou sendo coordenadora do Fórum de Educação Ética Racial do Estado de Ceará, por isso que muitas vezes vocês não me verem aqui, porque eu carrego comigo uma promotoria pública do Estado na Justiça, com várias secretarias, eu represento, agora eu venho da Secretaria de Cultura, da qual a gente quer fazer entender e fazer valer a lei para falar das pessoas negras, indígenas e quilombolas, que é o Fórum de Educação Ética Racial do Estado de Ceará. E aí, quando a gente começou a trabalhar a questão do estudo, a gente sentiu essa dificuldade. As pessoas não querem aprender a Libras, e outras querem aprender a Libras para já ser professor ou ser intérprete. Aí tem a dificuldade, porque eu preciso conviver com o estudo, eu preciso estar perto dele. É a mesma coisa quando a gente foi trabalhar a questão do surdo cego, que a gente teve que fazer o curso, e nós tínhamos Ediene, e eu, Fernando, e mais professores, vamos trabalhar datilologia, vamos trabalhar tudo para trabalhar com o surdo cego. Então a gente fez todo esse curso, todo esse preparo. A mesma coisa trabalhar com autismo. Foram 4 cursos, tendo a cada esperança, estudando sobre autismo, para me escrever a única política que tem nesse estado de inclusão. Porque não tem, depois que eu escrevi, até agora não consegui mais escrever outra. Eu, Angélica e Margarida Picança. Então a comunidade sul, uma das coisas que a gente sente é que muitas vezes você quer falar pelo surdo. O ouvinte pega os seus cargos e quer falar pelo surdo. E eu dizia para o secretário, nós precisamos, enquanto a pessoa surda não forem professor da sua língua, não estiverem coordenando as instituições que tratam da língua de sinais, eu não acredito muito nela. E é porque eu trabalho nisso. Porque nós precisamos que a pessoa surda, ela coordene a Libra. Ora, mas ela não vai poder coordenar a Libra. Quem vai coordenar a Libra é um ouvinte, que parece que ele vai ser diretor e sabe mais. Eu tive com o governador Eumano, colocando justamente a escola de inclusão do Estado de Ceará. E ele dizia para mim a dificuldade que eles têm, porque a própria escola de inclusão do Estado de Ceará, a escola de surdo do Estado de Ceará, não tem um diretor surdo, não tem um coordenador surdo. A mesma coisa do Instituto do Surdo, todos são ouvintes. A mesma coisa do CREAS, todos são ouvintes. E eu, como não quero isso para mim, porque como eu não tenho filho surdo, eu me sinto um colega surdo e como se eu tivesse um filho com sua deficiência, com sua dificuldade. Que hoje em dia banaliza o que é tão simples. É mentira quem diz que trabalhar com surdo é muito simples. Falta estudo. Para você ser professor do surdo, você tem que ir primeiro, professor, conhecer Libras. Respeitar a língua e o aluno que tem na sala de aula. Segundo, você trabalhar com cego, você tem que conhecer que é cegueira. Porque você nunca vai ser cego, você vai só ouvir o que é a cegueira. Eu digo muito quando eu falo de ser negra, eu dizia agora numa live, meu nome é Glória, meu cabelo é preto, eu sou negra. Eu fico pensando, como é que será que seu professor falou da negritude para você que é cego? Né? Negro é ruim, ser negro é uma cor escura. Não, ser negro, branco é a paz, negro é a morte. Já pensaram como é que a pessoa pensa? Ser preto é a morte. Então, para vocês verem como é importante. Então, o aluno surdo e a pessoa surda, eles têm lutado incansavelmente. Mas nós não abrimos mão. Eu estou com eles sempre. É a SEC, é a FENES, é a PILS, a gente se reunindo. Isso não pode começar hoje, nós já estamos há anos. Hoje nós estamos com o Marconi aqui. Para nós é um ganho. Mas é tudo? De jeito nenhum. Nós queremos esse espaço de Libra para os professores surdos.
Ai, mas professora, você exige muito. Realmente sim. Você quer muito? Realmente quero. E aí, quando a gente escreveu esse projeto na universidade, a universidade ganha um prêmio no estado de Ceará, como a primeira universidade a colocar alunos surdos na inclusão no estado de Ceará. E aí eu me sinto vitoriosa. Eu sou uma mulher que tenho ganhado com esses meus colegas e professores um conhecimento, uma humildade, uma certeza que nada sei, que tudo aprende todo dia. E aí a gente foi colocando. Aí comecei a brigar agora, porque como é que eu quero criar instituição para surdo, do qual ele não coordena? O governador tinha dito para mim, em reunião com a equipe de surdo, que ele achava importante ampliarmos os cursos de Libra, porque uma instituição só não tem como capacitar o Estado. Não existe isso. E no estado de Ceará nós continuamos caminhando. Tivemos retrocesso? Tivemos. Retrocesso grande? Grande. Acreditem vocês que estão fazendo educação especial inclusiva. Você não pode trabalhar, seja na universidade, seja um curso pela universidade, se você não entender o que é a proposta inclusiva para todos. Eu digo que tem um período, Maria da Paz me apresentou uma criança que tem um diagnóstico de autista. Que o autismo, cuidado, está na moda. O menino chega na escola, cuidado que ele pode ser diagnosticado à mesma hora de autista. Ou então TDAH. Aí eu acho que ele tem TDAH. Ou então hiperatividade. Eu morro de medo. Porque como eu capacitei as turmas de inclusão do estado de Ceará, escrevi a política, eu morro de medo. E algum diz, não, ter uma criança autista não é nada, o autista é a mesma coisa de todos. Ninguém é a mesma coisa de todos. Para nós, professores, nós temos a obrigação de ter o conhecimento como trabalhar com a criança com deficiência, com a pessoa surda. Já que nós estamos falando dele, é o conhecimento. O professor não pode falar com o surdo levando essa fala. Diz para ele, para o intérprete, diz para ele que ele, estou fazendo só um exemplo, estou dando um exemplo aqui para poder explicar, explicando, para falar com o surdo. Olha, estou na sala de aula, diz para ele que vai ter aula hoje, então o senhor não pode fazer isso. Aprendam, você já deve ter aprendido com quem está trabalhando com surdo. Eu olho para o Marconi, eu olho para a pessoa surda e digo para ele, hoje nós estamos aqui no Instituto e eu estou falando e a intérprete vai fazendo sinal. Eu não olho para a intérprete, não aceitem isso. É ele que eu estou falando. Hoje eu estou aqui no Instituto e nós estamos falando sobre a surdez. Sabe o que é que eu vejo? O professor diz, olha, pergunta para ele se ele vai fez o trabalho. E, você é professor. Ser professor é sério, colega. É muito sério. Outra questão é quando eu vou explicar no quadro. Professor, e foi isso que nós fomos trabalhando no estado de Ceará. Professor não pode chegar aqui e começar. O cangaço, eu tenho que fazer isso. Eu olho para a intérprete e digo para ela, para ele olhar para cá. Quando ele olhar para cá, eu faço. Aí ele não olha, ele olha para cá. Eu faço isso, estou alfabetizando na língua portuguesa. C, A, N, C, G. Aí eu vou para o sinal. Eu escrevi o cangaço. Se for matemática, eu faço a forma aqui, olho para a intérprete, peço a ele olhar para cá. Apresento a forma e depois eu vou explicando. Se ele visualizar. Então, às vezes, para qualquer forma, o professor busca fazer essa disciplina e para nós que somos professores de educação especial, isso é crime. Nós temos que estudar isto. E aí, a importância da intérprete é essa. Porque as intérpretes, às vezes, são um susto. Entra o professor de português, começa a aula de português.
Entra o professor de matemática, começa a aula de matemática. Entra o professor de história, começa a aula de história. Parece que alguns querem até que a intérprete dê a aula por ele. Explica para ele ali. Por isso que vocês têm que entender o que é a surdez. A intérprete é apenas a sua fala. É a importância da sua fala nas mãos dela. A minha fala estão nas mãos dela e na expressão corporal. Quando eu falar que eu estou muito feliz, olha como é que ela vai falar. Ela vai dizer, eu estou muito triste. Olha a expressão dela. Ela está triste, ó. Assim, ela está morrendo de mim, né? Entendeu? Então é um corpo todo falando. Então desejo a vocês, professor de estudo de educação, estão fazendo com a formação continuada. Esse ano não estou com vocês, porque estou através da promotoria pública, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Ministério Público, Cinep, organização dos conselhos, MNU, sendo coordenadora do Fórum de Educação Étnico-Racial, trabalhando também a diferença. Meus colegas professores surdos são excelentes na língua brasileira de sinais. Não só na língua, um desafio de viver, porque para eles é um desafio de viver. Todo dia é um desafio de viver. Às vezes que eu tenho, e eles sabem disso, fugido reunião, ido para governo, alguns colegas fechado a cara, alguns coordenadores, secretários fecharam a cara, porque eu vou falar com o surdo. Nós precisamos disso. Ouça o que ele tem para dizer. Aprendam com ele, não tenham medo. Estudem, estudem, estudem. Muito obrigado, Instituto da Educação. É um prazer imenso estar com vocês. Felicidade, felicidade a todos vocês. Aprenda também a trabalhar com aluno cego, que é importantíssimo. Obrigada, mais uma vez, a você que está fazendo nas suas mãos essa língua e essa aula acontecer. Felicidade, pessoal! Eu estudo aqui no IEC, faço pedagógico, eu estudo no terceiro A pela manhã, juntamente com a Lorena. Ano passado eu estudava com ela, mas por conta do trabalho ela teve que mudar o turno para a noite. E o ano passado nós já tivemos aqui também com a mesma palestra do dia 26 de setembro, mas primeiro a visão ele vai assemelhar a imagem. Primeiro não me entendo para quem está por ele explicar. Fica lá, vai falar aqui tudo. Olha, pela sala de aula, diz para ele que vai ter aula hoje. A professora não vai fazer isso. Aprendam, que até ter aprendido com quem está trabalhando com isso. Eu olho para o Marcão, eu olho para a velocidade do saber. Elisana, faça a pergunta para ela. E não existe surdo que tem informação. Para a gente poder começar, qual é a que poderia